Você já olhou para alguém em uma posição de poder e pensou: como diabos essa pessoa chegou lá? Todos nós já testemunhamos isso. Pessoas que parecem completamente incompetentes ascendem a posições de autoridade, enquanto indivíduos mais capazes permanecem presos nas sombras. Pense no imperador Nero da história tocando violino enquanto Roma queimava, ou, mais recentemente, líderes corporativos como Elizabeth Holmes, construindo uma empresa multibilionária com base em tecnologia que nunca funcionou. É um padrão tão comum que parece quase deliberado. Mas e se for? E se houver uma lógica distorcida por trás do motivo pelo qual os menos qualificados geralmente acabam com mais influência? Hoje vamos nos aprofundar em um dos filósofos políticos mais incompreendidos da história, Nicolau Maquiavel, e seus insights brutais sobre por que estupidez e poder muitas vezes andam de mãos dadas. Mas isso não é apenas filosofia antiga. É um fenômeno psicológico que molda nosso mundo hoje. De salas de diretoria corporativas a cargos políticos, a verdade desconfortável é que, às vezes, ser inteligente é exatamente o que impede você de ganhar poder. E entender esse paradoxo pode ser a chave para reconhecer as forças manipuladoras que operam em nossa sociedade, ou até mesmo ajudar você a navegar em seu próprio caminho de influência. No século XVI, em Florença, exilado da vida política que amava, Nicolau Maquiavel escreveu o que se tornaria um dos tratados políticos mais controversos da história, O Príncipe. Ao contrário dos filósofos políticos idealistas que o antecederam, Maquiavel não estava preocupado com a forma como os governantes deveriam se comportar em um mundo perfeito. Ele se concentrou em como o poder realmente funcionava no mundo real. Todos veem o que você aparenta ser, poucos vivenciam o que você realmente é. Essa afirmação vai ao cerne do pensamento de Maquiavel. Ele entendeu que a percepção muitas vezes importa mais que a realidade quando se trata de adquirir e manter poder. E aqui está a primeira pista para o nosso paradoxo. Parecer competente muitas vezes é mais importante do que realmente ser competente. Maquiavel observou que governantes que demonstram muita inteligência muitas vezes criam problemas para si mesmos. Por quê? Porque a inteligência geralmente vem acompanhada de certas características que podem ser desvantagens em disputas de poder. Características como pensamento diferenciado, considerações éticas e autoconsciência. Pense no que acontece quando uma pessoa genuinamente inteligente entra em uma estrutura de poder. Ela tende a ver complexidade onde outros veem simplicidade. Ela reconhece limitações onde outros fazem promessas ambiciosas. Ela se questiona onde outros projetam confiança absoluta. Em cenários onde afirmações ousadas superam deliberações ponderadas, essas características intelectuais se tornam desvantagens. Veja o contraste entre alguém como Sócrates, que questionou tudo e foi condenado à morte pela democracia ateniense, e líderes populistas ao longo da história que chegaram ao poder oferecendo simples certezas absolutas. A famosa sabedoria de Sócrates, "Eu sei que nada sei", fez dele um gigante filosófico, mas um fracasso político. Enquanto isso, inúmeros líderes surgiram alegando que somente eles têm todas as respostas. Um estudo controverso de 2017 do Journal of Management sugeriu algo que pode deixar você desconfortável. A inteligência se correlaciona positivamente com a eficácia da liderança somente até um QI de cerca de 120. Além desse ponto, inteligência adicional na verdade se torna um obstáculo para o surgimento da liderança. Os pesquisadores sugeriram que pessoas excepcionalmente inteligentes têm dificuldade para se conectar e influenciar outras que não conseguem acompanhar seus padrões de pensamento complexos. Pense nisso. Ser inteligente demais pode, na verdade, impedi-lo de conquistar posições de liderança. Independentemente de você acreditar ou não nesse estudo, ele nos desafia a repensar que tipo de inteligência realmente ajuda alguém a ganhar poder. Mas a inteligência bruta não é o único fator em jogo. Se a inteligência às vezes pode ser uma desvantagem em jogos de poder,
Quais qualidades realmente ajudam as pessoas a subir na hierarquia? Isso nos leva a um princípio psicológico que explica por que tantas vezes seguimos as pessoas erradas. Você já percebeu como a voz mais alta na sala muitas vezes se torna a mais influente, independentemente do que ela esteja realmente dizendo? Esse fenômeno tem raízes profundas em nossa constituição psicológica. Na década de 1990, os psicólogos David Dunning e Justin Kruger identificaram o que hoje conhecemos como o efeito Dunning-Kruger, o viés cognitivo em que pessoas com conhecimento limitado superestimam dramaticamente sua competência, enquanto especialistas genuínos tendem a subestimar as suas cientes do quanto não sabem. O tolo pensa que é sábio, mas o sábio sabe que é um tolo. Shakespeare captou esse princípio séculos antes da psicologia lhe dar um nome. Mas Maquiavel teria reconhecido isso imediatamente como uma verdade fundamental sobre a dinâmica do poder. Pesquisas modernas confirmam que esse viés opera em contextos de liderança. Um estudo de 2020 publicado no Journal of Personality and Social Psychology descobriu que indivíduos que demonstravam excesso de confiança tinham mais probabilidade de serem percebidos como líderes por seus colegas, independentemente de sua competência real. A aparência de certeza foi mais persuasiva do que a competência demonstrada. Pense em figuras como George Armstrong Custer, cuja confiança suprema levou a decisões militares catastróficas, mas lhe rendeu promoções rápidas e seguidores devotados. Ou observe a indústria de tecnologia, onde fundadores que falam em termos absolutamente visionários geralmente garantem financiamento massivo, em vez de empreendedores mais comedidos e experientes. Nós trabalhamos com Adam Diamond, que exemplificou isso. Apesar de um modelo de negócio instável, sua confiança inabalável o ajudou a atrair bilhões em investimentos e seguidores fiéis. Esse padrão se repete globalmente. O japonês Masayoshi Son, do SoftBank, perdeu os 70 bilhões de dólares em investimentos fracassados, mas manteve a confiança dos investidores apenas pela força de sua personalidade. Os oligarcas russos ascenderam não por competência, mas por conexões e confiança durante a privatização pós-URSS. Singapura, por outro lado, criou salvaguardas especificamente projetadas para evitar que a confiança supere a competência na seleção de liderança. Em 2012, pesquisadores de Stanford e da Universidade de Houston descobriram que o narcisismo, e não a competência, pode ser o indicador mais forte de quem surge como líder em grupos não estruturados. Os grupos liderados por narcisistas não tiveram melhor desempenho. Eles apenas pensaram que sim. Por que isso acontece? Nossos cérebros usam atalhos mentais ao avaliar os outros. Confiança é sinal de competência. Determinação sugere clareza de pensamento. Esses atalhos serviram bem aos nossos ancestrais em ambientes simples, mas se tornaram problemáticos em nosso complexo mundo moderno, onde a verdadeira expertise muitas vezes envolve reconhecer a incerteza. Essa ilusão de confiança explica como indivíduos incompetentes podem inicialmente chegar ao poder. Mas há algo ainda mais insidioso em jogo, um mecanismo que os ajuda a consolidar sua posição em toda a organização. Maquiavel observou algo crucial sobre estruturas de poder. Líderes incompetentes tendem a se cercar de subordinados ainda menos competentes. Em O Príncipe, Maquiavel escreveu: o primeiro método para estimar a inteligência de um governante é observar os homens que o cercam. O que Maquiavel entendeu foi que líderes fracos selecionam deliberadamente subordinados mais fracos para garantir que eles nunca enfrentem ameaças à sua autoridade. Isso cria um efeito cascata em que a incompetência se torna institucionalizada. O Dr. Thomas Chamorro Premuzic, um psicólogo organizacional, descreve isso como uma ameaça à competência. Líderes inseguros se sentem ameaçados por membros competentes da equipe que podem expor suas limitações ou eventualmente substituí-los. Em vez de selecionar com base no talento,
Eles selecionam com base na lealdade e em personalidades não ameaçadoras. Pense nisso como uma seca de competência que se espalha a partir da liderança central. Na corte do imperador Cômodo, administradores competentes foram sistematicamente substituídos por bajuladores e artistas, acelerando o declínio de Roma. No Brasil contemporâneo, o sistema político do Centrão institucionaliza essa dinâmica em que indicados políticos incompetentes garantem cargos por meio de conexões pessoais e não por mérito. Nações africanas como o Zimbábue, sob o governo posterior de Mugabe, testemunharam a substituição sistemática de administradores capazes por partidários leais, com consequências econômicas devastadoras a seguir. Isso cria o que os cientistas organizacionais chamam de homofilia, a tendência dos indivíduos de se associarem a outros semelhantes. Estruturas de poder. Isso significa que líderes incompetentes criam ilhas de incompetência ao seu redor, isolados de pontos de vista conflitantes e críticas construtivas. Pergunte a si mesmo: você já trabalhou em uma organização onde fazer perguntas era desencorajado? Onde levantar preocupações foi rotulado como falta de trabalho em equipe? Esses são sintomas desse efeito de rede em ação. No entanto, mesmo sabendo de tudo isso, ainda nos sentimos atraídos por líderes que oferecem respostas simplistas. Essa vulnerabilidade ajuda a explicar por que a incompetência continua a prosperar, apesar de nossas melhores intenções. Por que frequentemente escolhemos líderes que oferecem respostas simples para problemas complexos? A resposta está na psicologia cognitiva e em nossa necessidade fundamental de certeza em um mundo incerto. A experiência genuína quase sempre vem acompanhada de nuances. Os verdadeiros especialistas entendem as limitações do seu conhecimento. Eles reconhecem a complexidade. Eles reconhecem compensações. Mas essas virtudes intelectuais podem ser profundamente insatisfatórias para nossas necessidades psicológicas, pois a grande maioria da humanidade se contenta com as aparências como se fossem realidades e muitas vezes é mais influenciada pelas coisas que parecem do que pelas que são. Quando Maquiavel escreveu essas palavras, ele identificou algo fundamental sobre a psicologia humana. Nós ansiamos por certeza, mesmo quando ela não é possível ou realista. Pense no que acontece em tempos de crise ou incerteza. As pessoas raramente apoiam o líder que diz que esta é uma situação complexa, sem respostas fáceis, que exigirá reflexão cuidadosa e compensações inevitáveis. Em vez disso, elas seguem a pessoa que proclama confiantemente: só eu posso consertar isso. A solução é simples. Veja como cientistas ambientais de verdade falam sobre mudanças climáticas com ressalvas cuidadosas, gama de possibilidades e recomendações políticas diferenciadas, em comparação com figuras populares de ambos os lados que enquadram a questão com absoluta certeza. A abordagem científica, embora intelectualmente honesta, tem dificuldade em competir com o conforto psicológico de narrativas simples ou em considerar debates sobre saúde. Especialistas médicos de verdade reconhecem compensações complexas em qualquer sistema, enquanto figuras políticas oferecem soluções simplistas que prometem tudo sem desvantagens. Qual abordagem geralmente obtém apoio público? O simples certo, independentemente da viabilidade. Em um experimento particularmente chocante de 2017, pesquisadores de Yale descobriram algo perturbador sobre como processamos informações políticas. Quando os participantes foram apresentados a problemas e soluções políticas matematicamente complexos, sua capacidade de interpretar corretamente os dados foi diretamente afetada pelo alinhamento dos resultados com suas crenças políticas. Ainda mais impressionante, os participantes mais habilidosos matematicamente mostraram o viés mais forte, usando sua inteligência não para chegar à resposta correta, mas para justificar sua conclusão preferida. Psicólogos cognitivos chamam isso de fechamento cognitivo.
nosso desejo por respostas definitivas em vez de ambiguidade contínua. Estudos mostram que quando as pessoas se sentem ameaçadas ou inseguras, sua necessidade de fechamento cognitivo aumenta drasticamente. Elas se tornam mais receptivas ao pensamento em preto e branco e mais dispostas a seguir líderes autoritários que projetam certeza absoluta. Isso cria uma dinâmica perigosa. Quanto mais complexo e assustador o nosso mundo se torna, mais suscetíveis nos tornamos ao pensamento simplista e aos líderes que o propagam. É como uma falha psicológica do sistema imunológico, justamente quando mais precisamos de um pensamento diferenciado. Nos tornamos mais vulneráveis a atalhos intelectuais. Pergunte a si mesmo: você já se sentiu atraído por uma explicação justamente porque ela era simples e definitiva, mesmo quando parte de você suspeitava que a realidade era mais complexa? Esse é o princípio em ação na sua mente. Embora nosso conforto psicológico com a simplicidade explique parte dessa dinâmica, há uma dimensão ainda mais preocupante a considerar. O MAC revela por que a inteligência por si só não garante resistência eficaz ao poder manipulador. É aqui que Maquiavel se torna realmente inquietante. Ele sugeriu que considerações morais muitas vezes prejudicam pessoas inteligentes em lutas pelo poder. No que talvez seja a sua passagem mais infame, ele escreveu: é necessário que um príncipe que deseja manter sua posição aprenda a não ser bom e a usar esse conhecimento, ou não, conforme a necessidade. Embora pessoas inteligentes normalmente desenvolvam um raciocínio moral mais complexo, isso pode, na verdade, prejudicar sua capacidade de competir por poder contra aqueles que não se deixam abater por tais considerações. Em qualquer ambiente competitivo, a pessoa disposta a cruzar limites éticos tem acesso a estratégias que concorrentes moralmente limitados não têm. Podem fazer promessas que não pretendem cumprir, podem minar rivais por meio de enganos, podem explorar medos e preconceitos que outros se recusam a tocar. Considere os destinos contrastantes de Cícero versus Júlio César na Roma Antiga. Cícero, brilhante e íntegro, acabou perdendo a luta pelo poder para César, que não teve escrúpulos em cruzar o Rubicão, literal e figurativamente, quebrando normas que seus oponentes se sentiam obrigados a respeitar. Em contextos modernos, vemos candidatos éticos lutando contra oponentes dispostos a empregar engano e difamação de caráter. Em contextos organizacionais, pesquisadores da Universidade da Colômbia Britânica descobriram que traços psicopáticos, como falta de empatia, estavam positivamente associados ao rápido avanço quando combinados com charme social. Esse padrão aparece transculturalmente desde o arquétipo da mulher de negócios implacável, Xenu, da China, até as empresas nórdicas, onde estudos mostram que, apesar da ênfase cultural na colaboração, líderes manipuladores, muitas vezes, superam seus pares mais éticos em velocidade de avanço. Isso cria o que os teóricos dos jogos chamam de corrida para o fundo do poço. Quando táticas antiéticas se mostram bem-sucedidas, outros enfrentam pressão para adotar abordagens semelhantes ou ficar para trás. Com o tempo, isso pode transformar sistemas inteiros, tornando o comportamento antiético a norma e não a exceção. Entender essas dinâmicas obscuras pode fazer com que a situação pareça desesperadora. Mas nem todos os ambientes recompensam igualmente a incompetência e o comportamento antiético. Ao reconhecer quais condições favorecem a estupidez e o poder, podemos começar a projetar sistemas que selecionam o mérito genuíno. Maquiavel entendeu que ambientes diferentes recompensam qualidades diferentes. Alguns contextos selecionam naturalmente a competência, enquanto outros criam terreno fértil para o florescimento da incompetência. O que determina que tipo de ambiente se desenvolve? Vários fatores estruturais. Primeiro, ciclos de feedback e estruturas de responsabilização. Em ambientes com feedback claro e imediato sobre decisões, a incompetência é rapidamente exposta. Pense em um cirurgião cujos pacientes morrem constantemente, ou em um engenheiro de pontes cujas estruturas desabam.
Essas áreas tendem a selecionar competência genuína, porque o fracasso é óbvio, é consequente, mas em ambientes onde o feedback é atrasado, indireto ou facilmente manipulado, a incompetência pode prosperar indefinidamente. Em sistemas políticos onde os resultados podem ser atribuídos a antecessores ou a fatores externos. Em hierarquias corporativas, onde os resultados podem ser obscurecidos pela contabilidade criativa. Ou em cenários de mídia onde ser divertido é mais importante do que ser preciso. Tudo isso é terreno fértil para a ascensão dos incompetentes. Segundo, design institucional e distribuição de poder. Sistemas de poder centralizados com freios e contrapesos fracos criam condições nas quais a incompetência floresce. O colapso da União Soviética foi acelerado por um sistema que concentrava a tomada de decisões em mãos irresponsáveis. Por outro lado, a estrutura de governança corporativa de conselho duplo da Alemanha, que separa a gestão da supervisão, oferecer existência estrutural à liderança incompetente. Terceiro, assimetria e complexidade de informações. Quando o sucesso é facilmente medido e comparado, o mérito tende a vencer. Mas quando os objetivos são ambíguos, ou o sucesso é avaliado subjetivamente, o estilo geralmente supera a substância. Os homens geralmente julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, porque é de todos ver você, e de poucos entrar em contato com você. O que Maquiavel reconheceu aqui é que a maioria das pessoas avalia os outros com base em impressões superficiais, em vez de compreensão profunda. Especialmente em domínios complexos onde poucos têm experiência para fazer julgamentos informados. Quarto, estruturas de incentivos econômicos. Sistemas que recompensam o desempenho de curto prazo em detrimento de resultados de longo prazo criam terreno fértil para uma liderança incompetente com charme superficial. A crise financeira de 2008 exemplificou como estruturas de incentivo que recompensam lucros imediatos, independentemente do risco, promoveram uma liderança que priorizou a aparência em detrimento da substância. Pergunte a si mesmo em sua vida quais fatores ambientais promovem a competência e quais permitem que a incompetência prospere. Entender essas forças estruturais pode ajudar você a navegar em seu próprio caminho e reconhecer quando os sistemas estão vulneráveis à manipulação. Mesmo em sistemas bem projetados, líderes incompetentes ainda podem ascender empregando táticas psicológicas específicas que lhes permitem manipular a percepção e neutralizar a oposição. Líderes incompetentes não mantêm o poder por acidente. Eles empregam táticas psicológicas específicas para solidificar sua posição, táticas que Maquiavel teria reconhecido imediatamente. Primeiro, eles exploram o tribalismo e as políticas de identidade criando grupos internos e externos claros. Eles transformam críticas substanciais em ataques percebidos por inimigos. Isso os protege, dá responsabilidade e, ao mesmo tempo, fortalece o investimento emocional de seus apoiadores. Os psicólogos chamam isso de fusão de identidade. Quando um líder vincula com sucesso sua identidade pessoal à identidade do grupo de seguidores. Uma vez que essa fusão ocorre, desafiar o líder parece um ataque ao próprio grupo e, por extensão, às identidades dos próprios seguidores. Pensem como líderes de seitas como Jim Jones ou figuras autoritárias, ao longo da história, cultivaram nós mentalidades em vez de seus. Na Malásia, o ex-primeiro-ministro Najib Razak explorou divisões étnicas para manter o poder, apesar dos escândalos de corrupção. A polarização do Brasil sob Bolsonaro demonstrou como a identidade tribal pode sobrepor-se à realidade factual. Segundo, eles alavancam a carga cognitiva e a sobrecarga de informações, gerando constantemente caos, crises e controvérsias. Líderes incompetentes sobrecarregam nossos recursos cognitivos. Quando estamos ocupados processando um fluxo interminável de ultrajes, nos resta pouca energia mental para análise crítica ou resistência organizada. Terceiro, eles empregam o que George Orwell chamou de duplo pensar, a capacidade de ter crenças contraditórias simultaneamente.
Ao mudar constantemente de posição e reescrever a história, eles criam um ambiente em que a verdade parece subjetiva e a responsabilização se torna impossível. A multidão vulgar sempre se deixa levar pelas aparências, e o mundo é constituído principalmente por pessoas vulgares. Quando Maquiavel escreveu essas palavras, ele não estava demonstrando desprezo pelas pessoas comuns. Ele estava reconhecendo uma vulnerabilidade psicológica que todos nós compartilhamos. Nossa arquitetura cognitiva evoluiu para um mundo mais simples, tornando-nos suscetíveis à manipulação em ambientes de informações complexas. Quarto, eles exploram a precariedade econômica e as vulnerabilidades sistêmicas. Quando as pessoas estão com dificuldades econômicas ou se sentem inseguras quanto ao futuro, elas se tornam mais suscetíveis a líderes que prometem soluções simples para problemas estruturais complexos. Em regiões pós-industriais no mundo todo, a ansiedade econômica cria terreno fértil para uma liderança incompetente que oferece bodes expiatórios, fáceis em vez de análises honestas. Considere seu próprio consumo de mídia. Com que frequência você se pega perseguindo a última moda em vez de se concentrar em questões mais profundas e consequentes? Esse é o princípio em ação. Reconhecer esses padrões obscuros é essencial, mas não suficiente. Precisamos de estratégias concretas para proteger a nós mesmos e as nossas comunidades de sua influência. No nível individual, a conscientização é nossa primeira linha de defesa. Ao compreender as forças ocultas que moldam o pensamento, nos tornamos menos suscetíveis a elas. Essa defesa se baseia em 3 práticas essenciais. Primeiro, devemos cultivar a humildade intelectual, a capacidade de reconhecer os limites do que sabemos. Pesquisas mostram que pessoas intelectualmente humildes são melhores em avaliar ideias com base em evidências, não na confiança. A humildade intelectual funciona como um sistema imunológico cognitivo. Ela nos ajuda a resistir à manipulação e à falsa certeza, assim como nosso sistema imunológico físico nos protege de infecções. Em segundo lugar, precisamos desenvolver a alfabetização midiática, a habilidade de discernir a profundidade do espetáculo. Isso significa escolher deliberadamente fontes de informação, questionar a apresentação e filtrar a qualidade em vez da quantidade. Warren Buffett disse certa vez: pessoas realmente bem-sucedidas dizem não a quase tudo. Aplique isso à informação. Pensadores sábios rejeitam a maior parte do ruído e se concentram na clareza e na percepção. Terceiro, devemos adotar a reflexão filosófica, a prática de nos distanciarmos da tempestade diária para examinar princípios mais profundos. Os antigos estoicos recomendavam a reflexão diária para se proteger contra a reatividade emocional. Nas palavras de Bacon, o homem sábio criará mais oportunidades do que as que encontrará. A reflexão nos capacita a nos tornarmos agentes ativos na formação do nosso ambiente mental, não apenas consumidores passivos dele. No nível coletivo, o design institucional é fundamental. Os sistemas podem ser estruturados para reduzir preconceitos, enganos e incompetência. Aqui também emergem 3 pilares. Primeiro, precisamos de mecanismos robustos de responsabilização, estruturas que forneçam feedback honesto, independentemente do charme ou poder de persuasão de um líder. Compare uma empresa com um conselho independente com uma onde o conselho aprova as decisões executivas. A crise do Boeing 737. Max revelou o que acontece quando as preocupações dos engenheiros são ignoradas em favor dos lucros. A responsabilização estava ausente e a tragédia se seguiu. Em segundo lugar, as instituições devem promover a diversidade cognitiva, a inclusão de diferentes perspectivas na tomada de decisões. Equipes diversas não são apenas socialmente desejáveis, elas são empiricamente mais precisas. Elas desafiam suposições e reduzem pontos cegos que grupos homogêneos tendem a não perceber. Terceiro, precisamos impor transparência, regras que impeçam que a complexidade se torne um escudo para a incompetência. Leis transparentes no governo.
ou divulgações de conflitos de interesse na medicina tornam mais difícil se esconder atrás de jargões ou sigilo. A educação une esses fios. Não basta ensinar habilidades técnicas. Devemos priorizar o pensamento crítico e o raciocínio ético. Atenas criou a academia. Florença nutriu os humanistas. Grandes civilizações não apenas ensinam, elas cultivam sabedoria. Então pergunte a si mesmo e à sua comunidade: quais dessas proteções estão presentes e quais estão ausentes? E se redesenharmos nossos sistemas em torno da competência, da humildade e da verdade, que tipo de mundo poderíamos criar? Ao chegarmos ao fim desta exploração, retornamos ao homem que a inspirou. O que Maquiavel diria sobre a nossa situação moderna? Maquiavel foi incompreendido durante séculos. Ele não estava defendendo os padrões obscuros que descreveu. Ele estava expondo-os. Ao entender como o poder realmente funciona, em vez de como gostaríamos que funcionasse, ele acreditava que poderíamos criar melhores sistemas de governança. Não são os títulos que honram os homens, mas os homens que honram os títulos. Essa observação profunda nos lembra que a autoridade em si não merece respeito inerente. O poder deve ser conquistado por meio de uso digno, independentemente de quem o detém. A intersecção da filosofia política maquiaveliana e da psicologia moderna revela verdades desconfortáveis sobre a natureza humana e os sistemas sociais. Mas verdades desconfortáveis são exatamente o que precisamos se esperamos criar futuros melhores. O caminho a seguir não é fingir que essas dinâmicas não existem, é compreendê-las profundamente o suficiente para transcendê-las. É projetar sistemas que levem em conta as vulnerabilidades humanas em vez de explorá-las. É desenvolver práticas pessoais que fortaleçam nossa resistência à manipulação. Mais importante ainda, é reconhecer que, embora a estupidez possa às vezes ganhar poder, a inteligência aliada à coragem moral continua sendo nossa melhor esperança para criar sociedades onde o mérito realmente importa. Que dinâmicas você notou em suas próprias comunidades? Você já viu casos em que esses padrões se concretizaram? Compartilhe suas ideias nos comentários abaixo. E se você achou essa exploração valiosa, considere assinar e compartilhar com outras pessoas que possam se beneficiar desses insights. Até a próxima. Lembre-se, entender a escuridão não significa se render a ela, significa ganhar o poder de criar luz. Gostou do vídeo? Então, não se esqueça de curtir, comentar e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo do canal Vozes do Pensamento. Seu apoio é fundamental para que continuemos trazendo mais reflexões e discussões. Até o próximo vídeo.